1 de julho, quarta-feira, mais um tema do dia com Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00. As férias acabaram para os plantéis de Sporting e Porto. Regresso então a Alcochete e ao Olival. Pedro, numa primeira instância, queria te perguntar quais são as novidades esperadas nos 28 nomes no Olival? É isso, Pedro. Nós estamos ainda muito mergulhados no Mundial, não temos olhado muito para o futebol nacional, mas a verdade é que a vida continua e, paralelamente ao torneio que decorre na América do Norte, os clubes portugueses começam a regressar pouco a pouco ao trabalho. O Benfica já o fez a semana passada e hoje, quarta-feira, Porto e Sporting também regressam aos trabalhos, ainda com grupos muito preliminares, com muitos nomes que depois futuramente vão acabar por sair para a equipa B ou por empréstimos, mas já dá para ter aqui um primeiro quadro, uma primeira imagem, um primeiro esboço das escolhas de Francesco Farioli e Rui Borges. Começamos então pelo Olival, pelos campeões nacionais. O Porto apresentou-se esta quarta-feira. O clube divulgou a lista dos 26 presentes, mais 2 lesionados. Começo já pelos lesionados, porque são 2 nomes que têm a sua importância, cada um no seu lugar. O Samu, como sabemos, está recuperado de uma lesão ao joelho e voltará a competir, segundo aquilo que foi dito pelo próprio André Vilas-Boas, fim de outubro, início de novembro, não antes disso. E depois o caso Vasco Sousa, que esteve aqui recentemente no 00, a dar-nos uma entrevista belíssima, se posso utilizar este adjetivo, marcante, e que continua a trabalhar no Olival para recuperar fisicamente e para voltar a jogar ainda na temporada 26-27. O Vasco deixou-nos essa promessa, esse desejo, esse sonho, e acreditamos que ele também o vai cumprir. Portanto, excluindo estes 2 nomes, o Porto apresentou-se com 26 jogadores, sendo que o Francesco Farioli já teve hoje 3 reforços para conhecer também e para trabalhar pela primeira vez com eles. Refiro-me ao João Afonso, guarda-redes, jovem guarda-redes, contratado ao Santa Clara, que possivelmente irá treinar e trabalhar com a equipa principal e jogar aqui e ali pela equipa B. Será um dos 4 guarda-redes a trabalhar com Francesco Farioli. Eirik Granás, um jovem norueguês de 16 anos, fará 17 em breve, que foi contratado também ao Fredrikstad. Nós não o conhecemos naturalmente, mas aquilo que ouvimos é que é um médio com grande capacidade técnica e física, um jogador diferente para quem tem apenas 16 anos. Vai trabalhar também regularmente com o Farioli e jogar sobretudo na equipa B. E depois, todos conhecemos, André Silva, que volta ao Porto depois de passagens por Alemanha, Itália e Espanha, muitos jogos feitos pela seleção, e agora a tentar voltar ao Porto também para dar um novo fôlego, um novo impulso a uma carreira que parece um bocadinho estagnada. Aliás, nos últimos anos deixou de ser chamado à seleção e, portanto, o André Silva também terá isto na sua cabeça. Muito rapidamente, nesta lista de 26 nomes que hoje se apresentaram, há muita gente que jogou o ano passado na equipa B, sobretudo na equipa B, e que este ano acalenta algumas possibilidades de ser integrado no plantel principal. Refiro-me a Gabriel Brás, Luís Gomes e Ione Pereira, defesas, 2 centrais e um lateral esquerdo. Depois os médios Tiago Silva, Bernardo Lima, João Teixeira e Mateus Mide. E depois os avançados André Miranda, Duarte Cunha e Eduardo Ferreira. Como tinha dito inicialmente, o Samu e o Vasco Sousa estão presentes, mas não trabalham com a equipa. Quem falta ainda chegar e que casos o Porto tem de resolver? Devido ao Mundial e devido às seleções, à presença nas suas seleções, no dia 6 de julho vão chegar ao Olival o trio polaco, Bednarek, Kiwior e Pietruszewski. O Prpic também esteve incluído nos trabalhos do Sub-21 da Sérvia. O Froholt, o Zaidu e o Pablo Rosário. Mais tarde, porque estão a jogar no Mundial, o Diogo Costa, o Eustáquio e o Deniz Gul. O Deniz Gul já foi eliminado com a Turquia. O Eustáquio e o Diogo Costa estão ainda em prova, esperemos que continuem naturalmente, um pelo Canadá, outro por Portugal, mas estiveram também, portanto estão perfeitamente autorizados a juntar-se mais tarde aos trabalhos. Para acabar a parte do Futebol Clube Porto, antes de falarmos um bocadinho sobre o Sporting, resta dizer que há 3 jogadores que têm contrato com o clube, mas que foram autorizados a não se apresentarem ou a trabalharem à parte. São eles o guarda-redes Samuel Portugal,
o extremo Gabriel Veron e ainda o Ivan Reimer, que esteve emprestado aos canadianos do Montreal. Havia a possibilidade, daqui a umas semanas, do Montreal ter exercido o seu direito de opção de preferência pelo Ivan Reimer, que estava cifrado em 5 milhões e meio, mas os canadianos acabaram por não o fazer e o Ivan Reimer está com contrato no Porto, não faz parte dos planos do Francesco Fariel e, portanto, o clube e o jogador terão de se entender para ver o que é que vai acontecer com o espanhol que ainda há 2 anos, se calhar era o jogador mais pretendido da Liga Portuguesa. A verdade é que o Ivan Reimer não foi capaz de aproveitar as oportunidades, quer com Sérgio Conceição, quer depois com Vítor Bruno e Martin Anselmi, e portanto terá de seguir a sua vida noutras paragens. No Sporting, então, quais são os nomes novos então para esta temporada? Pedro, o Sporting reagiu muito depressa neste mercado, portanto tomou decisões numa fase ainda muito inicial do mercado de transferências, provavelmente a contar com muitas saídas, essencialmente no seu meio campo. Podemos falar do Morten Newman, podemos falar do Morita, que também já saiu, acabou o contrato e não renovou. Provavelmente do Daniel Bragança, um jogador que eu pessoalmente adoro e que também provavelmente não ficará no plantel desta temporada. E por isso o Sporting contratou 4 médios que já trabalham às ordens do Rui Borges. O Sergi Altimira, ao Betis. O Anderson, um médio que vem do Häcken, da Suécia. O Issa Doumbia, que vem do Veneza. O Pedro Lima, que o ano passado foi uma das poucas boas novidades no Aves SAD, no AVS. E obviamente o Rodrigo Salazar, que foi contratado por 30 milhões ao Sporting Braga, que esteve até há poucos dias com o Uruguai no Mundial e que ainda não se apresentou em Alcochete, mas é uma das 5 novidades do plantel leonino. Depois, além disso, na equipa B, há aqui jovens a lutarem pelo seu espaço, a tentarem agarrar a oportunidade, e apesar do Sporting não ter divulgado ainda hoje oficialmente, pelo menos à hora em que gravamos este meio-dia, a lista de presentes, podemos dizer que eram esperados hoje em Alcochete o Bruno Ramos, um defesa central, o Zaid Bafdili, um médio de 18 anos belga, o Felicíssimo, que já tem muitas presenças na equipa principal, o Manuel Mendonça, o Mauro Couto e o Paulo Cardoso. E que jogadores chegam então mais tarde? Mais tarde, portanto, ainda integrados nos trabalhos das suas seleções, estão o Rui Silva, com Portugal, o Diomande, que acabou por ser eliminado ontem com a Costa do Marfim, o De Bast continua com a Bélgica, o Max Araújo foi também já afastado com o Uruguai, o Salazar, a mesma situação, o Trincão continua com Portugal e o Luís Soares continua com a Colômbia. Portanto, estes 3, 4, 5, 7 jogadores ainda não estão a trabalhar às ordens de Rui Borges, chegarão mais tarde, naturalmente, e depois falta saber, lá está, o que é que o mercado nos vai dizer sobre alguns nomes de Alvalade. Já falamos do Yulman, já falamos do Bragança, provavelmente teremos também de falar do Trincão, o Pote também não é descabido, pensar numa saída. Há aqui muitas dúvidas que serão respondidas nas próximas semanas. Além disso, no Sporting, em Alvalade, em Alcochete, há muitos nomes ainda também com uma situação por resolver. Refiro aos chamados excedentários. O argentino Tanlongo, o defesa Rafael Pontelo, o Koba Quantredi e o Sotiris Alexandropoulos. E estes nomes, no fundo, confirmam uma coisa. Caros são aqueles jogadores que acabam por ser um bocadinho inúteis. E este quarteto, que foi contratado já ainda recentemente, há não muitos anos, acabou por provar não ter condições para jogar no Sporting e, nesta altura, têm contrato e não fazem parte dos planos de Rui Borges. Obrigado, Pedro. Esta quarta-feira não percam episódios do Mercado Flash e do Negócio Mistério. Fiquem connosco, fiquem com o 00.